Mais um dia analisando fundos imobiliários e hoje a gente vai rever o fundo HSML11, o fundo de shoppings, né? Um dos fundos que a gente faz o nosso acompanhamento. Vamos embora para a vinheta e logo depois eu tô de volta para a gente conversar sobre esse fundo imobiliário. Então, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai reavaliar o nosso fundo que a gente acompanha sempre, o HSML11. Vamos embora? Então, tô com o relatório aqui de janeiro de 2024 aberto, tá bom? Relatório gerencial de janeiro do ano. O gestor aqui vai falar um pouco sobre o que aconteceu no ano passado, né? Finalizando 2023. Então, vamos lá. Destaques do portfólio, tá? Para quem ainda não viu nenhum vídeo do HSML11, é o único fundo aí de shoppings que tem posição majoritária em todos os shoppings do seu portfólio. Por quê? Os fundos de shopping, o que eles podem fazer? Eles podem ter vários shoppings dentro do seu portfólio, mas com uma participação pequena em cada um, tendo uma administradora que controla as decisões do fundo, né? Aqui o HSML11 ele prefere ele mesmo tomar as rédeas do fundo, que tem os pontos positivos, que ele consegue melhorar a performance do fundo, né? Do fundo não, dos shoppings que estão dentro dele, consequentemente do fundo, e tem o ônus, né? Que ele tem muito mais trabalho em cada um deles, certo? Então é um fundo que tem menos participações que alguns dos seus pares, que são os maiores, por exemplo, o XPMOL, HGBS, porém com participação majoritária em todos os seus ativos, certo? Dos fundos de shopping, ele teve a maior distribuição de yield aí nos últimos 12 meses. Ele fala bastante isso no seu relatório, tá bom? No comentário do gestor, que a gente sempre lê essa parte juntos, eu vou dar uma pulada, tá? Aqui ele vai falar um pouco de cenário macroeconômico, aqui ele vai falar de retorno, IFIX, dividend yield, essas coisas. Para baixar o relatório, a gente fala com vocês todo vídeo, site de RI do fundo, relatórios gerenciais e baixa para dar uma lidinha nessa parte. O que eu quero conversar com vocês está um pouquinho mais abaixo, tá bom? Então foi divulgado no comunicado ao mercado o resultado da alocação da terceira emissão de cotas do HSML11. Houve captação aí da base acrescido de 100% do lote adicional. Tá bom, Lucas, o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que foi feita uma emissão de cotas, ou seja, o fundo chamou a galera que é investidora dele e falou: gente, estou precisando de dinheiro. Aí ele faz a descrição de onde ele quer colocar esse dinheiro, e o fundo já tinha falado que o objetivo dele era diminuir a dívida dele, que era uma dívida bem alta, né? Uma alavancagem bem alta, tá? Com isso, o fundo fez uma captação legal, né? Captou todo o valor que ele tinha se proposto a captar e mais um valor adicional ainda. Então, conseguiu captar todos esses 100%, tá? Teve no meio do caminho, nunca é 100% perfeito, né? Que ele acabou acabou até pagando algumas taxas aí para conseguir captar tudo isso. Mas está dentro do que é proposto pelo fundo, beleza? Então, ó, conseguiu captar tudo, totalizando o valor de 437 milhões. Então, meio bilhão aí, tá? Finalizado em 6/2 de 2024. Beleza? Os ativos do portfólio representam 3,5 bi em vendas em 2023, representando 9% a mais que 2022. Então, o que ele está falando aqui, gente? Está falando que o fundo tem uma gestão ativa, tá? Então, se tiver que vender ativo com lucro, tá? Ele vai fazer, tá? Vai dar um retorno maior ao acionista aí, conseguindo comprar um shopping mais barato e fazer no shopping valorizar e vendendo mais caro, né? O HSML consegue fazer isso, beleza? Então, abaixo aqui ele coloca o cap rate implícito no portfólio, né, e compara com a NTNB, né, que é o Tesouro IPCA+. Então, como eu sempre falo com vocês, os fundos de tijolo, tá? Eita! Vamos voltar aqui. Os fundos FI de tijolo, sempre há uma comparação com o Tesouro IPCA+. Por quê?
mais uma taxa, né? Então, o fundo de tijolo, o imóvel, tende a valorizar igual à inflação, né? Então aqui a gente já tem um retorno, né? O imóvel valorizando igual ao IPCA. O outro retorno do fundo de tijolo é o pagamento de dividendo, que é comparado com a taxa extra, que é o retorno, aqui que a gente chama, que é o prêmio de risco, né? Então, se você investe em um fundo imobiliário, você está correndo um risco maior do que se você investe no Tesouro Direto, né? Então, esse dividend yield, ele tem que ser maior que essa taxa isenta de risco para valorizar e fazer sentido o risco que você está correndo, né? Então, por isso que eles comparam sempre com o Tesouro IPCA+. E aí ele compara, né? Tem o HSM L11, tem um spread em relação ao Tesouro, que é o NTNB, mais 2035 no valor de 4,17%. Você tem um risco maior, logo você vai ter um retorno maior, tá? Para vocês entenderem essa comparação que eles fazem aqui, tá bom? Colocando o cap rate, quem não sabe o que é cap rate, deixa aqui no comentário. A gente vai fazer um vídeo só de cap rate explicando que esse é um cálculo importante aí para a gente entender fundos imobiliários. Vou fazer um vídeo falando só disso, beleza? E aí a gente desce, a gente já começa a ver o resultado do ano, né, do mês, né? Então, janeiro, o fundo já teve um resultado de 0,96 e pagou 0,76. Então, já começou a ter um resultado acumulado aí para ele ver se vai distribuir no final do semestre, o que ele vai aprontar, né? Ele colocando de um guidance aí que ele vai distribuir. Cadê o guidance dele? Entre 0,74 e 0,76 aí no próximo semestre, beleza? Então, ó, liquidez ok, falou um pouco de retorno, mas o importante que a gente vai ver agora tá nesse slide aqui, nessa página, tá? Composição da carteira. Então a gente está olhando aqui profundo, né? A gente, lembrando, patrimônio líquido. Eu tenho um vídeo só falando sobre patrimônio líquido, P sobre VP. Então, se você não entende, tem que ver esse vídeo que ele é muito importante, tá bom? Então a gente sabe que isso é ativos menos passivos. A gente pega os ativos do fundo, que são os imóveis, a renda fixa dele que ele usa de caixa e outros, tá? E soma tudo isso aqui, tá? Isso são os ativos. A gente vai tirar os passivos. Só que olha o tanto de passivo que tem nesse fundo, 940 milhões. 940 milhões de passivo. O fundo tem uma composição de 2,3 bi. Tá? Aí você chega no patrimônio 1,5 bi. Pô, tem muito passivo aqui dentro, né? Então o fundo seria muito maior, teria uma tração muito maior, seria um fundo muito melhor se não tivesse tudo isso aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que o fundo fez nessa última emissão dele. Beleza? Obrigações, é exatamente isso. Olha o tanto de dívida que o fundo tem. Uma alavancagem de 37,3%, né? Maior que 25%, que é uma média, assim, a gente pensa num basal do mercado, mais de 25, o risco já aumenta consideravelmente, né? Então, o fundo tá com uma alavancagem mais alta. Fica até o final para ver o que esse fundo fez, né? Que para mim foi uma das melhores movimentações de gestão, né, dessa última janela de emissões, né? Aqui ele vai mostrar composição da receita, do NOI, né, das lojas, tudo mais. Eu vou pular, que isso aqui é o padrãozão, né? Só lembrando, participação do fundo, o único fundo que tem participação majoritária em todos os seus shoppings, tá bom? E agora vamos mudar para esse documento aqui, ó. Para esse documento aqui, que é o fato relevante que o fundo soltou, né? Então vamos lá. O Prezados senhores cotistas, né, o HSML11, Fundo de Investimento Imobiliário, blá 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 blá. O fundo concluiu a alocação de recursos da sua terceira emissão. Então ele emitiu e já concluiu o que ele ia fazer, né?
pré-pagando partes dos seus CRIs. Então, lembra que ele tinha 37% de dívida? Ele pegou esse dinheiro e pagou. Pegou o dinheiro que ele conseguiu captar e pagou, né? Uh, Pagou um montante aí de 331 milhões, conforme ilustrado na tabela abaixo. Então ele estava devendo todos esses CRIs, igual a gente viu no relatório anterior. Ele pagou tudo isso aqui, tá? E olha essa informação aqui embaixo, tá? Uh, Destinado conforme anunciado, representará uma diminuição do índice de alavancagem em mais de 22%, atingindo 14,8%. Então, um ponto de risco do fundo era a alavancagem alta, né? O fundo teve uma alavancagem maior e agora ele emitiu e diminuiu 22%. É um valor que eu nunca tinha visto uma emissão que diminuiu tanto a alavancagem do fundo, né? Passando para um valor super saudável aqui, né? Então agora o fundo tá dentro do. Tá muito tranquilo de alavancagem, sem dívidas, tá ok, né? E agora acho que a tendência do fundo é fazer uma nova emissão, talvez façam uma nova emissão, para agora expandir o portfólio, né? Então vamos continuar lendo lá. A expectativa para 2024 é que o crescimento acumulado do resultado dos ativos em conjunto seja de mais de 30%, comparando o NOI divulgado das aquisições, enquanto o saldo das operações de recebíveis cresceu em aproximadamente 14%, aí, demonstrando geração de valor que as aquisições proporcionam para o fundo, né? Agora, com a queda dos custos do capital próprio, a gestão inicia um movimento de troca da dívida por equity, né? Por equity alocado instantaneamente os recursos a um cap rate implícito estimado de 9,6%, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Traduzindo para vocês, tá? Ele tinha muita dívida, trocou, agora pagou a dívida, aí você vai ver que o patrimônio dele, patrimônio líquido, agora vai aumentar pra caramba. Por quê? Porque ele não tem mais os passivos saindo. Então ele trocou aquelas dívidas por patrimônio de fato, né? Então aquele valorização dos imóveis dele vai cada ano valorizando mais. Se o fundo fizer um bom trabalho nos shoppings dele, aqueles imóveis valorizam cada vez mais, né? Ou seja, o equity, né? Ou seja, o valor desses imóveis, o valor intrínseco deles tende a aumentar, trazendo o cap rate, que é basicamente um retorno aí do investimento que ele fez mensal, se valorizar cada vez mais, né? Então, um trabalho excelente aí da gestora do fundo. Beleza, gente? Mais um dia acompanhando aí o HSML. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário de um vídeo que você quer que a gente faça, de algum fundo imobiliário ou de alguma ação, e a gente vai seguindo junto. Valeu, forte abraço e tchau, tchau!